Sejam bem-vindos a mais um programa Agregando Valores. Tenho certeza que vai chegar para você bastante informações preciosíssimas e vai ser mais um tempo bem legal. Já compartilha aí, né, para os seus amigos, para os seus grupos, porque o tema que nós vamos tratar aqui, calvinismo e arminianismo, vai ser bem interessante. E os nossos convidados, o pastor João Paulo, o pastor Carlos Wagner, né, trará aqui com certeza bastante conhecimento a todos nós. Será um tempo precioso e fica até o final, beleza? Mais uma vez com o pastor Denner, nosso fiel companheiro aí do Agregando Valores. E aí, pastor Denner, conta aí pra gente as expectativas, como que tá aí o seu... O que você espera desse momento aqui, cara? Eu vim aqui pro debate, né? Vamos ver como é que vai ser, tô bem curioso, né, pra ver a posição do pastor João Paulo, do pastor Carlos Wagner. Legal. Né? E acho que vai ser muito joia. Uhum. Amém. Obrigado, pastor Carlos Wagner, por topar. Amém. Mais uma vez, toda vez que o pastor Carlos Wagner vem aqui, pastor Denner e pastor João Paulo, o pessoal pede bis, viu? Foi assim digamos assim, como dizem lá na Bahia, foi um furdunço. Que benção. Que mandaram mensagem para mim, não, tem que levar o pastor Carlos Wagner de novo, né? Tratamos sobre casamento da última vez. Sim. Né? Eu me divorcio, e me divorciei, posso casar de novo? E a gente tratou bastante, nos aprofundamos bastante nesse assunto aqui. O pessoal gostou muito. Legal. Pediram bis, Carlos Wagner retorna para um outro assunto, para outro tema, e já virou sócio aqui, tá? Do Agregando Valores, né? Espero que também... Passa o Pix pra ele. É um sócio que não recebe, mas é uma sociedade, né? Estamos aí. Espero que também o pastor João Paulo também possa, depois dessa participação, vir outras vezes, né? A gente tem ouvido falar muito bem do senhor, né? Conhece muita gente seminarista, né? A gente tem uns seminaristas aqui que são seus confiar em alunos. seminarista. Eu não confio, né? Mas a gente disfarça bem nesse quesito aí. Mas é o pessoal que tem falado bem do senhor, eles gostariam muito de ouvi-lo. Bom, E a gente trouxe aqui uma alegria também poder ajudar. em recebê-lo aqui. Tá bom? Vamos lá? É isso aí. Vamos começar aqui com o pastor Carlos Wagner, né? Falar um pouquinho sobre você, uma introdução. Quem é o pastor Carlos Wagner? Amém. Dar seguimento. Pastor Carlos Agrélio, companheiros, pastores, é um prazer muito grande estar aqui, né, mais uma vez. Eu acho que todas as vezes que nos reunimos, que sentamos à mesa para tratar de assuntos pertinentes às Escrituras, nós sempre agregamos aos que nos ouvem, aos que nos acompanham, informações que ajudam essas pessoas a edificarem as suas vidas em Cristo, né? E quando nós produzimos nessas pessoas um pouco mais de instrução, conhecimento, orientação, eu acho que cumprimos o nosso papel como professores, né? Como pessoas que assumiram essa responsabilidade de ensinar, né? De discipular aqueles que estão entre nós. Então, o tema que o senhor nos deu hoje, né, é um tema bem apimentado, né? Arminianismo, calvinismo, são séculos de debates, né, que tem aí superado gerações, né, de professores, de catedráticos, e eu não sei se um dia esse tema vai perder, né, essa força que ele tem. Eu não sei se um dia ele será minado, né? Eu sei que ele é muito interessante, ele nos leva a discutir, porque ele é um tema assim que possui um conteúdo rico, né? Soteriologia, eu acredito ser o tema mais importante da cadeira de sistemática, porque na soteriologia você trata da coisa mais importante da vida, que é a salvação, né? Sim. Então, eu acho que é maravilhoso. O que nós vamos fazer hoje aqui é maravilhoso. Vamos tentar esgotar o assunto. Será? Creio que não. E, né, já falei do pastor João Paulo, escreveu esse livro aqui, Corpo e Sangue. Quero passar para o senhor se apresentar e também falar um pouco desse livro aqui também, que a gente já pode, de repente, até adquirir e deixar na nossa loja, né, do Meta Store. Pode falar um pouco do livro. Bom, deixa eu mostrar João aqui Paulo, na câmera aqui onde é que mostra que é aquilo, Quinha? Olha lá. Isso aí, o pessoal ver e
já adquiri. Talvez a melhor parte são os prefácios do livro, né? Eu vou querer que é do Itamir Neves e do Saião, né? Uma cópia desse aí pra mim. Bem conhecido. Até falei pra eles, tinha que fazer com a letra maior. O pessoal já identifica Saião, né? Compra por causa dos prefácios. Mas também tem o prefácio do Itamir Neves e do Itamir Neves. Por isso que eu vi ali, tem livro do Itamir. O Itamir é um mestre. Só os famosos aqui, né? Então, eu trabalho na Rádio Transmundial, né? Então eu faço alguns programas lá. Eu faço um que chama Painel Literário, então a gente faz resenha de livros, né? Inclusive, qualquer hora a gente vai para lá fazer o painel literário, né? Todo mundo. Legal. Né? Legal. É um prazer. E a gente faz uma resenha sobre os livros. Nesse programa, eu faço um programa com a minha filha que se chama De Pai para Filha. Então, é uma filha perguntando coisas pro pai, teologia, relacionamentos familiares e tudo. Que legal. É um programa que está Isso virando na Rádio livro Transmundial. agora. Isso na Rádio Transmundial. Aí eu faço um programa às quartas-feiras, que se chama Pipoca de Graça, que a gente faz também. Que a gente fala sobre já é filmes. bom, de graça. A gente fala sobre melhor filmes. É pipoca de graça, né? É a graça de Deus. Né? Porque a ideia é fazer uma ponte entre a Bíblia e os filmes. Então a gente fala de todos os filmes e o que a Bíblia fala sobre os temas que são abordados nos filmes, entendeu? Então a ideia é fazer esse tipo de aproximação. Vocês tocaram nesse filme novo que surgiu agora? Agora, é que eu não sei que dia que vai aqui ao ar, mas a gente vai gravar agora esse o Oppenheimer. aqui é hoje mesmo, esse aqui é pra hoje. Hoje Hoje é dia 10? No dia 16, 9. no dia 9. 16, às 10h20 da manhã, a gente vai gravar exatamente. É ao vivo, né, o programa. Depois ele fica lá no site da rádio. Mas a gente vai fazer sobre Oppenheimer. Ok. E eu faço um outro programa que chama Nos Caminhos da Fé. Nesse eu respondo perguntas ao vivo dos ouvintes, trabalha um texto bíblico, a gente pega o texto bíblico, trabalha ele, depois abre para os ouvintes e a gente vai caminhando. Legal. Então na rádio eu faço isso. Sou professor do Seminário Teológico Batista Mispah, né? Alguns dos seus alunos, coitado, depois você arruma a cabeça deles. Eles a gente está tentando, alguns já alguns já passaram, até se formou e tá a gente muito normal, não. O trabalho dele foi bom, viu? Eu fui o examinador do trabalho dele. Foi bom mesmo. Foi bem. Tá foi bom. bem. Escreve depois bem, eu vou examiná-lo em outras áreas. Teologia sistemática, essa coisa avança, né? Então eu dou aula lá. Agora eu estou na cadeira de teologia bíblica. Né? Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Eu era de sistemática, mas a minha é bíblica. Sou discípulo do Saião, né? Do Itamir Neves, né? Desses caras. Então é tudo Bíblia, Shed, né? Então é tudo bíblica. Então, aí sou professor substituto lá na Teológica de São Paulo, na cadeira de Teologia Sistemática também. E sei lá o que mais que eu faço. Um monte de coisa. Acho que eu faço isso aí. Sou pastor da Igreja Batista Chácara Flora, óbvio, não podia esquecer. Tem tempo de ser pastor lá? A gente tem tempo de ser pastor. Acho que tem uma característica da igreja que a gente é um ministério colegiado, né? Mas a gente entende que os pastores, eles são assalariados não para... Eles também exercem a função de pastorear a igreja, mas eles são do reino. Então a gente tem lá o pastor Cacuto, não sei se você conhece, angolano. Cacuto. E ele também faz um programa na rádio agora. Tem o pastor Joel Pokivic, que também faz. O Renato Silveira, né? Renato Silva, que também escreveu um livro chamado Administração Eclesiástica. Um livro muito, muito, muito bom, o livro dele. E qualquer dia trazê-lo aqui, né? É um assunto bem interessante também. Nosso público gosta e ele é muito bom. Ele é muito bom. O livro dele é muito bom. Vai sair uma segunda edição agora, que ele já está preparando, já estão colocando lá. Então, assim, faço essas coisas aí, basicamente, né? Depois a gente vai mais. Eu escrevi esse livro já há um tempo, já vim me dedicando a fazer uma exegese de 1 Coríntios capítulo 11. Okay. E aí comecei a trabalhar nele há algum tempo. É um livro simples, mas ele trabalha porque o que eu acredito que tem acontecido é que a gente celebra a ceia em um único viés. E 1 Coríntios apresenta para a gente dois vieses, o de dentro e o de fora. Ele é ordenança para os de dentro. A gente precisa fazer, tá? Mas ele é anúncio. Então ele é para dentro e para fora. A gente só faz em memória.
O negócio é que em memória, que só aparece no evangelho de Lucas e não aparece em outro evangelho, e é esse o texto base para Paulo fazer a teologia dele, ele está dizendo que a gente faz em memória, mas em memória valida aquela reunião. Porque era uma reunião de alimentação. Era a festa ágape. Eles sentavam lá, é o junta-panelas que a gente faz de vez em quando na igreja. Então sentou todo mundo, cada um traz um pouco, todo mundo come, né? E ele está exatamente fazendo uma crítica à igreja, dizendo, vocês não são igreja. É isso que ele diz no texto. A gente tem que fazer... o corpo, a base é essa. Exato, por não discernir, né? Porque ele está dizendo assim, alguns de vocês comem, até se embriagam, enquanto outros passam fome. Então, quando a gente não percebe e não vive a necessidade da comunidade de fé, a gente come e bebe indignamente. Por isso, examinar, ele não está necessariamente ligado a um monte de outros pecados, porque ele está denunciando a igreja que não vive como comunidade de fé. Então, seria examinar exatamente a questão se a do gente corpo, está vivendo comunidade. como comunidade de corpo. Uma autoanálise, né? Exatamente, mas é uma análise nesse sentido, quer dizer, se eu não vivo a vida do Denner de verdade, nem suas alegrias, nem suas aflições, eu não sou corpo, o corpo está partido, quer dizer que ele não existe. Então a gente não respeita o Cristo que se faz presente quando dois ou mais estão reunidos, percebe? Sim. Então nessa relação que a coisa avança. Okay. Se eu não caminho para isso, em memória que eu recebi uma ordem para fazer, são os de dentro que fazem, mas ele diz, todas as vezes que vocês comerem e beberem, né, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Okay. O fim da ceia não é memória. Memória, ela valida aquela reunião social e transforma ela numa reunião espiritual. Mas o fim da ceia não é memória, é anúncio. E a gente não trabalha nesse pé. Que a ideia de ser, de transmitir a fé lá fora, vivendo o transmitir a fé dentro. daquele que está chegando. O camarada chegou, a gente perde uma oportunidade de evangelismo que é maravilhosa. A gente tem 2 elementos pedagógicos na nossa mão: vinho e pão. Ou suco de uva, né? Tá brincando. Suco de uva. Os 3 elementos da ceia, né? Suco de uva. uva. O vinho que representa a aliança, né? O sangue, o pão que representa o corpo e o suco que representa o vinho, né? Mas a grande questão é que se eu não vivo a vida comunitária, que a gente já recebe dos antigos. Salmo 133, extremamente importante para isso. Né? O René Matov, o Manaim, não é? Quer dizer, bom e agradável, como é bom e delicioso que os irmãos vivam em união. E ele vai trabalhar os 3 aspectos da vida humana: material, espiritual e emocional. Num salmo pequeno de 3 versículos. E vai dizer que quando você vive a vida comunitária de maneira plena, no Salmo 133, ele diz que ali, na comunhão dos irmãos, é que Deus derrama suas bênçãos ad haolam, para sempre, eternamente. O que parece que o salmista está falando, Davi, que ele está dizendo assim, a gente já pode viver aqui o que a gente espera viver na eternidade. Como? Na vida comunitária da fé. É possível viver o máximo. É possível viver plenamente as coisas de Deus, a bênção de Deus, se a gente vive plenamente a vida comunitária. E o interessante também, esses Coríntios 11, é que Paulo faz uma crítica clara à igreja de Corinto, que não é a ceia de Cristo, aquela ceia que Cristo fez com os apóstolos, né? Quer dizer, não estava batendo, né, a ceia de Cristo com os apóstolos com a ceia de Corinto, né, da igreja de Corinto. Se você for observar, porque é uma perícope grande, começa na metade do capítulo 10 Sim. e vai até o capítulo 14, é o mesmo tema. No capítulo 11 ele vai dizer, vocês não são igreja, vocês fazem errado, comem antes. No capítulo 12 ele vai dizer o que é uma igreja de verdade. O centro do capítulo 12 é unidade na diversidade. A gente é diferente, mas por quê? Um só batismo, um só espírito, um só Deus, a gente vive junto. Unidade na diversidade. A gente é diferente. Culturas diferentes, movimentos diferentes, pensamentos diferentes, percepções diferentes, mas a gente vive junto por causa da ação do Espírito, é graça. Aí ele entra no 13 e diz assim, só tem uma maneira da gente viver a vida comunitária de verdade e viver a igreja. Só tem um dom que pode fazer isso. Qual?
o amor. amor. Mas a gente usa para pôr Do no capítulo convite 13. de casamento. O Exatamente. Coríntios 13. Você entendeu? Mas ele está dizendo que ele não é necessariamente maior do que os outros dons. Ele está dizendo que para a vida comunitária da fé, É o indispensável. amor é essencial, ele é sine qua non. E aí ele termina no 14 também falando sobre dons, todo mundo é importante dentro do negócio. Então essa perícope inteira é que realmente faz que a gente entenda o que realmente Paulo está dizendo ali. E aí, no caso, você traz um pouco dessa. Eu trago desse questão contexto histórica, no livro. né, teológica, então Legal. a gente Interessante. tem uma tradição Então eu vou dizer pro zwingliana, pessoal que não precisa mais comprar o livro, porque ele já deu toda. Brincadeira. Compre o livro, adquire o livro. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor. Quero um, tá? Não, tem mais heresia aí. Tem pode mais, ler. né? Já superou, né? As heresias a gente já identifica aqui, logo de cara, mas que bom. Pastor Paulo, um prazer recebê-lo aqui. Vamos direto para o nosso tema, assim, já começar a conversar sobre isso, né? Perguntando aqui, inicialmente. Sim, senhor. Vamos dar o direito ao mais. Pastor Carlos, o senhor é mais novo ou é mais velho do que o pastor Paulo? Eu acho que o pastor Paulo é mais velho que eu. Não, vamos perguntar para todo mundo. Enquanto Não pergunte por Eu Dé, sou né? de 7'2". Não, então 7'2"? nós somos É mais velhos do que ele. Mais cara. velho que eu. Que eu sou. Eu sou de 7'2" também. Então eu E tô. você? É que eu rodei com o pneu murcho, né? 68. Eu 7'6". Eu rodei. Ele é bem mais novo. Nós rodamos com o pneu murcho, meu amigo. Dá esse problema no final. É ele aí. que é o ancião aqui. Ele é o É, ancião. Bem, né? Mas como ele não vai responder, vocês vão responder, vamos começar então. Que com o pena, pastor eu podia Paulo. perguntar para ele. Poderia. Mas, Lá na rádio, leva ele na rádio, e aí lá você tira o couro dele. arranca Você o couro desconta. dele lá. Lá é o lugar do desconto. Pensando sobre essa questão da soteriologia, quais são, assim, digamos assim, as linhas principais, né, que a gente que segue dentro da teologia? Né? Você quer Não, os dois, primeiro os mais novos. os mais novos? Quer dizer, assim, Privilégio. Ele é o jovem entre nós aqui, né? Quais são aí, pastor? Pastor o que Carlos, mais tem as visões, essas né? visões teológicas? Olha, quando o assunto ele que envolve a salvação, a soteriologia, existem muitas correntes, né, que constroem pensamentos, ideias. Poucas dessas correntes são bíblicas, né? Há pensamentos que divergem dentro do próprio cristianismo sobre a salvação. E com o tempo, os debates, os temas foram se desenvolvendo dentro da soteriologia até que chegou ao nosso querido Agostinho, né? Talvez ele seja o divisor de águas desse pensamento soteriológico. Na verdade, tanto Calvino quanto Armínio, né? Ou Armínio e Calvino, se inspiraram muitas vezes no próprio Agostinho, né? As ideias, os pensamentos agostinianos eram muito fortes. E poucas vezes se observa que Cristo ele simplificou muito essa questão soteriológica. Não há uma complexidade de entendimento soteriológico em Cristo. Ele é muito simplificado nesse aspecto. A dificuldade de se entender essa questão se dá pós-concílios, a partir dos movimentos pré-reforma, que se começa a construir uma ideia muito complexa, né, dessa questão de salvação. Então, nós podemos definir que, em tese, o calvinismo e o arminianismo, eles terminaram por conduzir a mesma igreja a dois pensamentos diferentes, distintos, sabe? Sobre a questão que envolve a salvação. E esse entendimento dessa mesma igreja, com essa questão que envolve a salvação, terminou nos levando a acreditar em participação de igreja na salvação ou a ausência da igreja nessa salvação. Quer dizer, a igreja ela não tem participação alguma na salvação. Onde, na verdade, é aí que eu encontro um grande conflito, né, de interpretação, porque quando você literalmente exclui a igreja desse aspecto, a igreja se torna
algo sem sentido, né? Porque se não há na igreja um pensamento que leve ela a buscar a salvação é algo abstrato, é algo subjetivo nesse conceito de ter ou não ter a vida eterna ou a salvação, ela termina perdendo o sentido de igreja, ela passa a não ser igreja, porque eu entendo que a igreja e a salvação estão vinculadas. Então, o que você está dizendo é que Calvino, no pensamento, o calvinista, ele tira exatamente a igreja do... Assim, há algumas ideias de Calvino, acho que foi o primeiro assunto que nós tratamos aqui quando sentamos à mesa, né? Que não foi devidamente colocado no papel, né? Na verdade, os discípulos de Calvino, em concílios posteriores, eles terminaram interpretando as ideias de Calvino ao seu bel prazer. E talvez o Sino de Dort tenha sido mais feliz em tentar sistematizar as ideias de Calvino, né? Mas tem um ponto em Calvino que eles mantiveram intacto, né? Que é o pensamento de que a salvação ela não é adquirida, né? Dentro desse pensamento calvinista clássico, a salvação ela é integralmente dada, né? Deus escolhe a quem ele vai dar a salvação. Integralmente, esse é o pensamento do calvinismo clássico, né? E é aí que, biblicamente, pode encontrar alguns conflitos. Eu costumo dizer pessoalmente que não sou calvinista, nem sou arminiano, né? Eu tenho uma tendência mais ao soberanismo, né? Porque eu entendo que tanto no pensamento calvinista como no pensamento arminiano, você encontra brechas para... tem dificuldades, vamos colocar dessa forma, para sustentar o pensamento calvinista ou o pensamento arminiano, pastor. Uhum. Então, não dá para nós definirmos aqui, num podcast, exatamente todos os pontos de interpretação da soteriologia dentro desses aspectos, né? Okay. O que podemos fazer é trazer à tona os pensamentos desses pais da igreja, desses reformistas, né? Com as suas ideias, né? E extrair disso o conteúdo bíblico soberano, né? Que pode nos levar a uma conclusão mais lógica dessa interpretação soteriológica. Então, em tese, seria a princípio esse pensamento que nós iremos perseguir, né? Então a gente segue essas linhas. A gente pode... O pensamento que está mais em pauta, né, que todo mundo discute, todo mundo fala sobre esse, é arminianismo e calvinismo. O senhor está trazendo, assim, o seu pensamento em relação à soteriologia é soberanista, né? Soberanista. Okay. Porque, assim, se nós... Que, de certa forma, os dois estão ligados lá, nessa questão da soberania de Deus. Que foi uma tentativa de Calvino, uma tentativa explicar. De Armínio. Okay. Né? Na verdade, eles não possuíam o recurso que nós possuímos hoje. Né? Hoje nós temos um recurso acadêmico, teológico, gigantesco, nós estamos muito bem aparelhados, okay. Né? Tanto na questão linguística, a questão da hermenêutica, na questão própria soteriológica, sistemática, para trazer um conteúdo mais sólido sobre o assunto. Uhum. Vamos dizer que Armínio, mesmo sendo um catedrático, Calvino, mesmo sendo um grande mestre como ele foi, eles não possuíam ferramentas suficientes para construir um argumento tão sólido como nós temos hoje. O senhor entende, então, que hoje a gente tem mais recursos. E o pastor João Paulo? É que a gente vai muito superficial, assim, na coisa do calvinismo e arminianismo, né? Mas esses caras beberam de lugares muito mais longínquos do que a gente pode imaginar. A gente está focado no que falou o Armínio. É como que eles trouxeram uma definição e só que não. Eles estudaram, beberam de algum lugar. Então você tem teólogos como Duns e Scotus no século XI, que também vai trabalhar uma coisa assim de metafísica muito aguda e tudo. Esses caras bebem daí. Uhum. A gente não está falando necessariamente o que a gente chama de calvinismo e
arminianismo hoje, os caras beberam de um lugar que é de sinergismo ou monergismo. É desse lugar que a gente precisa começar a trabalhar. Sinergismo vem de sim, né? Quer dizer, junto, fazer junto. Você fez junto. O sinergismo vai entender que a gente participa da salvação de alguma forma, porque a gente responde a isso, e isso completa a obra. Responde uma provocação legal. talvez Então, divina. Jesus estava fazendo a obra e ele não termina a obra, porque quem termina é você respondendo, beleza, é isso aí. Legal, então você fecha. Quer dizer, você participa junto da construção da obra de Jesus. A gente tem muito problema com esse tipo de coisa. Monergismo é mono, é um só fez. Quem fez foi o Cristo. E a gente vai entender que tá mais ligado à soberania. Tá ligado à graça. Tá. Entendeu? Soberania vai ter dos dois lados e os dois vão defender. Ele é tão soberano que ele pode falar, você vem participar, escolhe, vem participar comigo. Ou mas ele escolho. é tão soberano para falar assim, Te escolho. eu te escolho, mas não necessariamente essa escolha de Calvino. E eu também não gosto dos rótulos, mas a escolha de Calvino, ela não está necessariamente a uma escolha arbitrária no sentido de você é mais moreninho do que o JP. Sua barba é bem mais arrumadinha, né? Ele é mais careca, então eu vou escolher quem? Percebeu que o pastor ele fez elogios mas e também críticas, ele né? trouxe Porque características. A Bem gente acha triste. que Deus escolhe por causa das características. Não, Mas Calvino ele constrói escolhe isso por lá causa do da Éden, graça. né? Ele constrói lá É por causa de da uma graça. definição. É tudo graça. Tá tudo ligado à graça. Os dois estão trabalhando graça. É graça do cara que permite que você faça e é graça do cara que escolhe sem sua participação. O que de verdade a gente precisa entender sobre calvinismo e sobre toda essa discussão, primeiro, que essas duas coisas estão no texto bíblico. Ok. Tá? Mas sinergia a gente tem um problema. Ela tem uma coisa que é uma obra que exige resposta. Beleza. Isso Calvino também fala. Então Jesus fez tudo sozinho, foi monergista, foi mono, ele fez sozinho o negócio, fez sozinho. Não existe participação minha, nem sua, nem de ninguém. Ele fez sozinho todas as coisas. Tá? Ele termina a obra inteira, ele morre na cruz, ele ressuscita pelo poder de Deus. E todos os que agora respondem à sua obra recebem a salvação gratuitamente. Tá? Costumo perguntar para os alunos e até a escola dominical quais foram as duas coisas que Deus fez por você na cruz. O que Jesus fez por você na cruz? Escola dominical, né? Uma me libertou. Ele me liberta. Tá, ele me liberta do quê? Do poder escravatório do pecado. Ele me libertou. A partir do momento que ele me liberta do poder escravatório, quer dizer, eu era escravo do pecado, o pecado dizia, senta eu sentava, deita eu deitava, rola, e depois ficava lá para ganhar um docinho no final. Eu era escravo do pecado. É um freio de mão. Muito bem. Baixo. Aí os calvinistas vão sofrer, por exemplo, com o Tales, né? Todo dia o pecado vem e bate na minha porta. E todo dia o pecado vem e bate na minha porta. E todo dia eu tenho que dizer, eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Porque ele bate na minha porta todos os dias, o pecado. Bate na sua também, tenho certeza. Agora, se ele então me liberta do poder, e era necessário que ele me libertasse antes de me salvar. Porque a salvação é o segundo item, o segundo elemento que Jesus traz na cruz. Salvou. Peraí, mas ele me salvou do quê? Do que ele me salva? Adão tá lá no Éden, bonitão, né? Todo mundo lá, tal. A serpente fala, não, ele falou que você vai comer disso aí, Eva? Imagina, meu. Ele falou que você vai morrer? Vai nada. A única coisa que ele quer é que você não pareça com ele. Aí, opa, peraí, que negócio é esse? Aí ela come, passa pro Adão. O Adão silencia, tem um livro chama o Silêncio de Adão, né? Né? Depois a gente discute sobre isso. Mas ele chega lá e fala, e aí, né? Adão come. Ele morre? Ele morreu? Fisicamente, no primeiro momento, não. Não. Aí ele falou, serpente estava certa. O camarada não morreu. Tá tudo bem. Mas quando a gente vai explicar sobre salvação, a gente diz, ele morreu. Naquele exato momento ele morreu. Ele tem uma ruptura, a gente chama de 4 rupturas.
Sociológica, ele rompe. O que você fez, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. Psicológica, o cara se perde, porque o eixo central da vida humana é o próprio Deus e a soberania dele e o poder dele de governo sobre nós. O cara se perde. Ele se perde dele. É uma ruptura psicológica. Tem uma ruptura teológica, ele se perdeu de Deus. É teose, ele se perdeu de Deus. E tem uma que é ecológica. Agora toda a natureza, toda a criação vai sofrer por causa do que você está fazendo. Essa ruptura trouxe para ele morte. Eu tive medo, Deus. O senhor estava passando por aqui. Peraí. Mas por que você teve medo? Por que você se escondeu? Que negócio é esse? Aí ele Adão, o que você fez? Foi a mulher que você me deu. Eva, foi a serpente. A serpente olhou para trás e falou, ih, ferrou. Só tem eu agora. Percebe? Essa relação. Então ele me liberta e me salva. Essa salvação é o quê? Morte física? Não, morte espiritual. O que é morte espiritual? Separação completa de Deus. O que Jesus faz agora, já que ele tem duas naturezas, humana e divina? Ele é a super bonder de Deus, divina. Porque ele pega a natureza humana e junta com a natureza divina. É só nele que essas coisas podem acontecer. Ele reúne, né? Então, é tudo pela obra de Jesus, que ele fez sozinho. O problema é que a obra está pronta. E ele diz assim, é uma obra que exige resposta. Todo mundo vai ser colocado diante da cruz. Todos nós vamos ser colocados diante da cruz. E a gente vai ter que dar uma resposta. Se for negativa, a gente já sabe para onde vai. Se for positiva, a gente também já sabe para onde vai. É um destino. É interessante. Mas é graça, é Assim, sempre graça. Alguma pergunta dele? Não, porque a questão também, a gente sempre pensa quando vai falar sobre Calvino, o arminianismo, né? A discussão ela gira em torno, dentro de vários pontos teológicos, né? Mas dentro da salvação, o que seria o ponto nevrálgico dessa história? Qual que seria entre um e o outro dos pensamentos, né? Porque o pastor disse que então, provavelmente... eu acho que é interessante observar, assim, antes da gente definir aqui, a forma como eles observavam isso, né? Como viam, né? Tanto Calvino como Armínio. Calvino, quando ele começou lá pelo 15º século a estudar essa questão da soteriologia, ele começou a construir um pensamento, uma base teológica para defender a salvação dentro de um aspecto bíblico, visto que a teologia católica estava corrompida, né? E aí ele começa a ensinar aos seus discípulos dentro da faculdade, na escola, acho que, se não me engano, se não me falha a memória, na França, depois na Suíça, né? Se não me falha a memória, e ele começa ensinando os pontos da salvação, que nós chamamos hoje os 5 pontos do calvinismo, né? E aí ele começa a entender, como o pastor bem colocou aqui, que Deus, ele sempre quis salvar, sempre quis ter a humanidade com ele. Ele não criou o homem para condená-lo. Ele criou o homem para dar a ele a vida eterna, né? Desde o princípio, isso está explícito no plano de Deus, lá no capítulo 2, 3 de Gênesis. No entanto, este mesmo homem peca e ele perde esse privilégio extraordinário. Sendo Deus quem ele é, um ser onisciente, ele sabia que isso ia acontecer e providencia Cristo, né, que é o agente da salvação. Então ele vai construindo ali os pontos que ligam esse conceito, né, que nós então entendemos isso posteriormente pelos seus discípulos, que se tornaram 5 pontos, a base do calvinismo, né, que trata da queda de toda a humanidade, né? Todo ser humano ele caiu, pecou, não há uma pessoa que seja capaz de se salvar, como o pastor falou. Cristo fez isso sozinho, ele trouxe a salvação, mas que esta salvação, na visão de Calvino, ela era irresistível àqueles que Deus escolheu para salvar, né?
Quer dizer, se Deus olhou para o Denner dizendo, não, eu gostei de você, rapaz, essa sua barba é bonita aí, né? Eu vou te salvar. O meu espírito vai te convencer de que você tem que ser crente, ser pastor e tal, e eu vou te levar para o céu. Quer dizer, Calvino entendia que essa salvação, ela possuía, ela era limitada, né, a um determinado grupo de pessoas. E os discípulos que ele ensinou, eles abraçaram essa ideia, né? E isso acontece também porque, por outro lado, Armínio já tinha um argumento, porque Armínio veio antes de Calvino, né? E ele já tinha um argumento de que a salvação ela foi dada a todos os homens, e os homens tinham esse direito de escolher se queriam ou não essa salvação. Então, eu acho que é interessante observar que esse debate, esse conceito de salvação e perdição, ele deveria ser trazido mais para um mundo lógico, né? E, no meu ponto de vista, a lógica está no fato de que se a graça é irresistível, o pecado também é irresistível. Você entende? Nós não somos resistíveis. Eu alcancei, a graça me alcançou, vamos colocar dessa forma. Mas eu continuo pecando, né? Eu continuo errando. Isso quer dizer que a graça não anulou o pecado em mim. Ainda que João, em sua epístola, disse que aquele que recebeu a graça não peca, né? E às vezes essa é a interpretação das palavras de João. Mas é que a gente tem um problema com isso, né? Porque é aquilo que eu estou te falando. Ele libertou, certo? E ele libertou por uma questão muito simples. A gente acha que liberdade é poder fazer o que se quer. Liberdade é exatamente o poder de escolher não fazer. Dizer não. Exatamente. Sim. Então, esse é o ponto. Ele não exterminou o pecado, porque minha tendência é pecaminosa. Mas ele agora, porque me livrou da escravidão do pecado, agora eu posso dizer para ele, não. Eu não quero Antes pecar. eu só podia dizer sim, agora não. Agora, mas ele é muito forte sobre mim? Certeza absoluta que é, tanto que eu ainda pratico. Sim. Mas ele me deu essa condição agora de dizer, não, pecado, eu não vou fazer. De buscar uma santificação que antes o pecado não me deixava ter. Percebe? Uhum. E agora sim, agora eu posso caminhar com ele. Eu acho que a gente fala da chave hermenêutica para tudo isso, é graça, né? A graça que faz o negócio todo. É graça. Não é por mim. Por mais que eu possa dizer não para o pecado, eu acabo dizendo para ele sim algumas vezes. Entendeu? Mas a graça de Deus, você entendeu? E interessante, ontem mesmo dava uma aula sobre isso, de que a graça, ela me protege do quê? Ela me protege de ser consumido pela glória de Deus. Ela me protege disso. Por quê? Quando eu peco, Deus sabia que eu ia pecar. Então ele vira e diz assim, puxa vida, mas o JP eu gosto dele, meu. Eu amo ele. E eu pus um negócio que ele colocou em todos os seres humanos, que a gente é atraído por Deus. Todo mundo quer chegar perto de Deus. Então ele falou assim, o JP vai chegar perto, o Denner, um cara legal, ele vai chegar perto de mim. Mas quando ele chegar perto de mim, carregado de pecados como ele está, a minha glória vai consumir ele. Por quê? A glória é tão magnífica, eu costumo dizer que a gente canta aquele desce com a sua Shekinah, né? Ainda bem que Deus se faz de surdo, né? Em alguns momentos, porque se ele descer, morre todo mundo, né? Com a Shekinah dele. Porque a glória dele é extremamente poderosa e santa, e ela não vai coabitar com o pecado. Então, para me proteger, ele me cobre com a graça. O problema é o seguinte, Adão está no Éden. O que tem mais importante no Éden? O que é mais importante lá no jardim que existe lá? Os animais? O sol? O jardim, que é bonito? O que tem no Éden que realmente vale a pena? A plenitude da presença de Deus. Deus é pleno lá, com toda a sua glória. Quando o homem peca, Adão deveria ter sido consumido pela glória dele, não deveria? E não foi. Por quê? Graça.
Aí a gente vai entender o capítulo 1 de João. O capítulo 1 de João diz que ele veio antes da criação, que ele era Deus e que tudo que foi feito por ele, para ele, por intermédio dele. Quer dizer que a graça que a gente vê de maneira cronológica no ano 29, sei lá, 20 e alguma coisa, não. A graça e a morte de Jesus é anterior à criação. Primeiro ele dá a solução para o problema que a gente vai criar ali na frente, porque ele ama a gente. Entende? Então a graça é que faz toda a diferença para o negócio. E se nós analisarmos desse aspecto que tu está falando, o perfeito, no caso, por exemplo, os anjos que caíram eram perfeitos, Adão era perfeito, eles se tornam imperfeitos. E aí o que Deus faz? Ele pega os imperfeitos e em Cristo os tornam perfeitos. Quer dizer, esse processo da perfeição se tornar imperfeita, talvez conjugue com o fato de que Deus sendo mais que perfeito, quando estamos próximos de Deus, a perfeição ela não subsiste ao mais que perfeito, ela se corrompe. Mas quando nos aproximamos de Deus como imperfeitos, naquele que é mais que perfeito, que é Cristo, nos tornamos um ser com a perfeição ou com a plenitude dessa perfeição em Cristo Jesus. Então, essa dificuldade que tanto Armínio como Calvino, como os teólogos têm de entender, de compreender que o fato não é que nós temos que alcançar de alguma forma em nós mesmos a perfeição, mas que estando em Cristo, né, Cristo nos cobre de perfeição, da perfeição de Deus. Então, o que eu entendo, pastor Carlos Agrélio e pastores, é que esse desespero humano de tentar entender a Deus e o seu método de salvar, às vezes até nos leva a encontrar heresias no meio desse caminho que nós percorremos, né? A gente tem uma sede de entender certas coisas, mas parece-nos que não é muito fácil de compreender algumas coisas, né? A gente vê, por exemplo, Romanos capítulo 5, eu acho que o livro de Romanos, ele sozinho responde por muita coisa no Novo Testamento, sabe? Em meu ponto de vista, ele é basicamente 70% do Novo Testamento. Ele só não sobrepõe o Evangelho. Mas Paulo chega no capítulo 5 e ele fala, olha, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, porque através de um homem o pecado cobriu toda a humanidade, mas através de Cristo a graça foi dada a todos os homens. E todos que recebem a graça se tornam um em Cristo, né? Sim. Então, aí nesse aspecto eu entendo que a salvação ela é oferecida ao homem como uma oportunidade do homem adquirir a vida eterna em Deus, mas de uma forma diferente, que o próprio Paulo explica em Coríntios 15, né? Ele fala, tem corpos terrenos e corpos celestiais. É o que Paulo está dizendo. Em Cristo Deus criou uma nova forma, sabe? Um novo meio de dar a essas pessoas a salvação sem que elas sejam anjo e sem que elas sejam humanas, sabe? Então é muito complexo você tentar desenvolver na mente desses teólogos um pensamento de salvação quando você possui um conteúdo tão vasto da teologia bíblica para isso. E é exatamente nesse ponto que eu quero pegar aqui para os nobres pastores. Assim, vamos tentar colocar aqui de uma seguinte forma. Vamos pensar em quem vai nos encontrar na internet. Vamos pensar no nosso público, né, do Agregando Valores. Esse conteúdo, ele é um rastilho de pólvora, né, que fala, né? Vai para vários lugares. Então a gente está do outro lado, alguém que está dizendo o seguinte, espera lá, eu sou cristão, o cara está na igreja 10, 20, 30 anos, ou começou ontem, não importa, ele está na igreja.
E também não importa a denominação, né? Vamos pensar sobre denominação, porque a gente sabe que igrejas são as pessoas, mas enfim, ele está na determinada denominação. Ele diz assim, cara, que luta é manter-me fiel a Deus, portanto não pecando. Essa ideia de não pecar é uma questão de fidelidade a Deus, nesse pensamento. Então, como que vocês vão explicar para essas pessoas, né, sobre por que elas continuam pecando? A gente sabe que dentro de um contexto teológico existe o meu pecado, ou seja, por que eu sou condenado a viver uma eternidade longe de Deus? Vamos chamar aqui de inferno. É esse lugar terrível, choro, ranger de dente. Porque é esse meu pecado. Agora, existem os meus pecados. A gente sabe que dentro da teologia existe essa explicação, a gente poderia caminhar com isso. Mas a gente está pensando nesse público que não tem acesso a tantas informações e encontrou agregando para ajudá-lo nesse pensamento. Por que ele continua pecando? Está ligado ao meu pecado, os meus pecados, como que a gente trabalha essa questão? Deu para entender a pergunta? Eu acho que tem uma coisa que a gente sempre fala. Primeiro é entender como é que o pecado lá de Adão chegou até mim. Ok. Né? Talvez isso seja a coisa mais nebulosa dentro da cabeça dos outros. Pô, foi Adão que fez. Tem nada a ver com o problema dele, meu. Bate nele e joga ele pra fora. Né? Isso aí. Porque eu não tenho nada a ver com ele. Inclusive, se eu encontrar o cara lá no céu, eu vou dar um couro no coitado. Tem um monte de crente fazendo uma espécie de motim. Já o pessoal estão se guardando organizando. pedra pra quando for lá jogar. Estão se organizando. Cara. Conheço muita gente se organizando. A grande coisa tá num livro do Dr. Russell Shedd, né? Que se chama, ele se chamava Solidariedade da Raça, agora ele chama O Homem em Comunidade, da editora Vida Nova. Tá? Essa é a tese de doutoramento dele que ele fez em Edimburgo. Como é que o pecado dele chegou até mim? Quer dizer, foi uma comida, foi o sexo, tá no DNA, então dá para eu desenrolar o DNA e tirar o DNA lá, um elemento dele? Não. Como é que esse pecado chegou até mim? Solidariedade da raça. Se Adão é o representante da raça humana e nós somos humanos, pecamos todos com ele, né? Me lembro quando saiu A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, a pergunta para eles assim, foi os judeus que mataram Jesus? Isso virou um... E eu me lembro numa palestra, o Saião falando assim, não, ele morreu por causa de mim, eu matei ele. Isso aí. Foi por causa dos meus pecados que ele morreu lá. Né? E eu acho que essa análise precisa ser feita por todo mundo. Então, como é que o pecado chegou até mim? As pessoas não têm essa compreensão. Está se referindo ao pecado original. Muito bem. Adam quer dizer exatamente o da terra, o do pó, a humanidade. Né? É isso que quer dizer Adam, que é o nome Adão. Temos que lembrar o seguinte, Gênesis de 1 até o capítulo 11 é uma escrita literária, que a gente não pode olhar esse texto como literal. Ele é literário. Então ele está contando uma história pedagogicamente contada, e não quer dizer que Adão não existiu, por exemplo, que é mito. Mentira, ele existiu. É lógico que ele existiu. Mas tem toda contando uma história para uma pergunta que foi feita. Como é que o pecado chegou? O cara era responsável. Ele é toda a humanidade. E ele peca. Ou seja, toda a humanidade peca, não é Adão. Não adianta eu querer bater em Adão, porque quem pecou fui eu, foi você. Nós pecamos. Então tem uma coisa que é o da coletividade. Ou seja, os crentes que estão aqui já podem começar a desarmar, soltar as pedras, ninguém entra no céu com pedra. Não vai, entendeu? Por quê? Porque esse é que é o elemento, quer dizer, foi Adão que pecou? Não, fui eu estava lá. Fui eu que mordi o fruto. Você entendeu? Fui eu que desobedeci a Deus. Então... Que é o que o Shedd chama de solidariedade da raça. Então eu já entendo assim, já de cara. Bom, eu sou pecador porque a raça humana erra. Você entendeu? Eu lembro da filha do Billy Graham dando uma entrevista num talk show, e ela falava assim, porque onde estava Deus? Exato. Onde estava Deus? Eu falei, a gente tira Deus da história, a gente fala que a gente vai viver sozinho, que a gente mesmo vai dar conta dos problemas da vida, a gente arranca ele completamente do negócio, das nossas escolas e tudo mais, e aí você vem agora e fala, onde estava Deus? Você botou ele sentado no banquinho, a culpa é sua que fez isso. Tem uma coisa que são os pecados coletivos da herança
Mas tem coisas que são dos pecados individuais. Então existe o pecado original e que seria... Eu não sei se eu colocaria como pecado original, mas essa coisa que é da coletividade humana. Então, mas da desobediência. Mas da coletividade não chega a ser o pecado... É que a gente chama de pecado original, ele já vem carregado de significantes e significados que talvez possam levar a gente para um lugar errado. A ideia desse pecado da humanidade, todos nós pecamos. E Sim, a gente pende para o pecado. Ele me liberta da força que são os meus pecados, que eu falei. Ele me liberta da força escravatória. Então ele vira para mim assim, eu posso escolher agora não pecar? Posso. Ponto. Mas eu peco. Eu sou responsável pelo meu pecado? Com certeza. Porque ele me afasta de Deus. E é interessante observar, pastor, me permita, por favor, que nós não somos responsabilizados pelos pecados de Adão, né? Mas somos responsabilizados pelos nossos pecados. Então, é que aí a gente voltou para um lugar. O pecado de Adão são os nossos pecados. Foi a gente que pecou como seria humanidade. o pecado de Adão que o nos problema condena. é que você pega, apesar dele ter existido... Adão nos leva ao nosso pecado. Não, é que ele é o representante da coletividade. Se ele é o representante da coletividade, é sindicato. Né? Eu sou da ordem dos pastores. Se os caras lá fizerem besteira, vai eu junto com o buraco. Que responsabilidade. A gente é a igreja batista. Se o ministro Se os caras pisam na bola, irmão. Entendeu? Eu lembro a piadinha que era assim... o ministro era presbiteriano, outro era presbiteriano. Ainda bem que eu sou batista. Batista, entendeu? não é comigo. Porque é o presbiteriano. Aí começou a entrar os batistas, que era Joesley Batista. Né? Falou, ainda bem que eu sou presbiteriano. A questão é, a gente sempre leva. É o pomar inteiro. E a gente vai trazer para um negócio que é engraçado. Família. O irmão é casado, todos aqui somos. Sim. E nós somos responsáveis pela família. Se a gente fizer besteira, a família inteira vai pagar pela besteira que a gente fez. Todo mundo sofre. Claro. Por quê? Porque nós somos os cabeças. Nós somos os responsáveis. É a gente que responde. O que a gente precisa, eu acho que o que a gente precisa cada vez deixar mais claro para o nosso público é assim, a questão que o pastor Carlos levantou, ela é importantíssima porque vai elucidar muita coisa na mente das pessoas hoje aqui. Que é isso. A condenação eterna do ser humano, todos que vieram depois de Adão, ela se originou em que ato específico? No momento em que Adão resolveu seguir um caminho oposto a Deus, né? Quer dizer, a partir de Adão e Eva, né? A atitude de Eva levou Adão a isso. E ambos andaram em oposição a Deus quando desobedeceram a Deus. Então foi o pecado dele, foi a desobediência dele. Só do Adão. Dele. Porque ele era o cabeça, né? Que ele é o responsável. Ele é responsável. Então, Deus vai ter que chamar alguém. Peraí, quem era o responsável? Quando Que era um líder pisa chefe na da bola tribo. aqui, você chama o líder. Agora- E fala, meu filho, como é que você fez esse negócio aqui? O louvor deu ruim, eu chamo o Diogo, cara. Isso aí. só que o que hora. E acontece? pode chamar, que geralmente... Realmente, Adão ali é o responsável, no entanto, não isentou Eva da culpa, né? Nem do castigo. Mas aí já foi uma questão Então, condenatória. mas aí tem uma outra coisa. Parece que a gente está falando de uma coisa geral. Eva tem culpa sobre a ação dela, mas não é a ação dela que condena toda a humanidade. É a ação de Adão. Sim. Entendeu? Tanto é que o texto citado em Romanos 5 fala de Adão, não de Eva, né? É sempre Adão. Sempre Porque Adão. ele é. Quando você pega, por exemplo, uma curiosidade, só pra gente pegar. Você pega a genealogia de Mateus. Tem duas genealogias ali no Novo Testamento, Mateus e Lucas. Correto? Correto. Quando você pega a genealogia de Mateus, ela começa em Adão, termina em José. E quando você pega a de Lucas, começa em José, termina em Adão. Por quê? Lucas faz isso de maneira propositada. Entendeu? Quando a gente vai estudar exegese, vai trabalhar o texto, é de maneira propositada que isso acontece. Por quê? Qual é o texto posterior que Lucas coloca a genealogia de Jesus? Capítulo 4. Qual é o texto posterior? Tentação. Por quê? Ele está dizendo o seguinte, que Jesus vai substituir o Adão. Jesus é o segundo Adão. Ele é que vai fazer tudo novo, a nova criação, que agora está embaixo de Cristo, e não uma geração adâmica. Sim. Não uma geração que está escrava do pecado, mas uma geração liberta pela graça de Deus. Então ele é tentado como Adão foi,
Da mesma maneira, se você observar, tanto lá o apóstolo Pedro, depois que ele vai colocar como a igreja é tentada hoje, ela tem a ver com a tentação de Jesus e a tentação de Adão no Éden. Jesus vence. Então agora ele se torna soberano e a lei e todas as coisas ficam subjugadas a ele, porque ele fez novas todas as coisas. Percebe? Então ele substituiu Adão, agora ele é o segundo Adão. O que mais ou menos o povo esperava sobre João Batista. Muito bem. Era Cristo. Então, Agora, é só interessante a gente incluir que mesmo que sobre a responsabilidade de Adão como pai de todos nós, o pecado, que fica bem explícito isso, segundo a teologia paulina, abrange a toda a humanidade, isso não isenta de que cada ser humano, que eu acho que é a origem da pergunta do pastor Carlos, ele não está responsabilizado por seus atos. Ele não responde pelo que ele faz. Ele responde por tudo que ele faz. Ele não é inocente pelo que ele faz. A culpa não cai sobre Adão, mas a princípio a culpa começa a partir de Adão, porque ele é o pai de todos nós. Mas essa culpa, ela é transmitida a todos nós. É o que Paulo quer dizer quando ele fala em Romanos 3, né? Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Paulo aí trata da coletividade do pecado, né? Aí ele reúne a humanidade toda dentro da mesma arca da condenação. Mas aí Paulo chega e diz: mas existe uma chance para todos que pecaram, que é Cristo. Porque assim como o pecado veio por Adão ao mundo, a salvação veio por Cristo ao mundo. O que Paulo está dizendo é que, assim como o pecado ele trouxe a coletividade da condenação, ele traz a coletividade da salvação. Então, aí a gente tem um problema. Aí o irmão é universalista, então. Nesse ponto de vista, sim. Aí a gente tem um problema. Até o diabo vai ser salvo pelo universalismo. Mas é que a questão é o seguinte. Lembra que no começo da nossa conversa, a salvação é uma obra que exige resposta. Jesus fez a obra por completo sozinho. Foi só ele que fez, não tem participação minha. Porém, a obra de Jesus colocada diante de nós exige de nós uma resposta. Essa resposta eu tenho que dar. Tá lá feito, eu tenho que dar uma resposta. A partir do momento que você diz, então todo mundo vai ser salvo, não precisava mandar Jesus. A salvação não, peraí, se é todo para mundo... todos, não de todos, né? Então, mas eu nunca recebo a salvação, é graça, ela nunca é minha. Ela nunca pertence a mim, ela sempre pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor, ponto. Ela não é uma coisa que eu posso pegar como esse copo, esse papel, esse livro. Eu não posso pegar, não é meu, é dele. É ele quem decide no final das contas, percebe? E é graça. Se a gente define então assim, não, Jesus ou me aceita como eu sou, vai estar chovendo lá fora, né? Bastante. O dilúvio está chegando, irmãos. Apeguem-se à arca, porque vai molhar o povo, né? Nesse aspecto... Esse é que é o negócio. Entre na arca da gente salvação. diz, a salvação, Jesus, o Deus queria salvar todo mundo. Mas lembra, é uma obra que exige resposta. Se a minha resposta é negativa, dancei. Deixa então, pastor, me permita entender essa questão da universalidade. Do universalismo. Né? Do universalismo. Só para deixar, mais uma vez, isso mais claro, mais palatável aí ao nosso público. O senhor falou que no ponto de salvação, o senhor acredita nessa universalidade ou é uma... Sim, no meu ponto de vista teológico, a salvação ela é oferecida a todas as pessoas. Ela está disponível, oferecida no sentido de estar disponível. Sim, a todas as pessoas. Isso está muito explícito, por exemplo, em Mateus 11, 28, né? Mas o irmão sabe o que é universalismo. Universalismo vai ser todo mundo salvo no final. Por isso que eu não defendo 100% universalismo. Eu sou ponderado no ponto de vista de que ela é entregue a todos, mas não de todos. Então seria assim, Isaías 53... Então não é universalismo. Porque Isaías 53 ele vai tratar dessa questão de obviamente a gente entende que está se referindo a Cristo, a salvação para muitos.
Sim. correto? Não, eu não sou ortodoxo nesse João conceito. 3,16 diz que Deus enviou, Jesus veio ao mundo para que todo aquele que nele crê seja salvo. Sim. Né? Quer dizer, ela é Que Jesus para... veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, no versículo 17. Então, é só para deixar isso mais claro, né? Mais claro para a gente, assim. A salvação, ela está disponível a todos, ou na visão do Senhor... Não é de todos. Todos serão salvos. Todos serão salvos. Não. Nesse aspecto, eu entendi o que o irmão falou. Eu não defendo o universalismo, não sou um universalista ortodoxo. Ok. Tá? Assim como também eu não sou um agostiniano, eu sou um agostiniano moderado. Há algumas questões no agostinianismo que eu também não concordo. Então, o aspecto que eu defendo, ela tem mais uma tendência arminiana, né? Eu entendo que a salvação é oferecida a todas as pessoas. Acho que João 3,16 talvez seja o texto mais claro com relação a isso, né? Deus veio e entregou seu Filho ao mundo, né? E o mundo inteiro teve, então, essa oportunidade em Cristo de alcançar a salvação. Aí nós vamos entrar naquele ponto que talvez seja discutido a posteriori, mas é aqueles que não conheceram o Evangelho, etc. e tal. Aí é uma outra questão. Mas o certo é que a salvação está entregue, o senhor falou, o pastor falou aqui, o professor colocou bem, a todas as pessoas, de modo que Jesus morreu sozinho, fez o sacrifício vicário dele sozinho, para todas as pessoas, não dando a essas pessoas, a todas as pessoas, salvação instantaneamente. Isso ocorre quando o próprio indivíduo reconhece, através do Evangelho, que ele precisa encontrar a salvação. Se, por exemplo, Adão tivesse feito isso quando pecou lá, reconhecido que errou, né, provavelmente, naquele momento, a expiação teria ocorrido, né? Se você analisar em Gênesis, Adão não reconheceu que ele errou. Em nenhum momento ele culpou a outro, né? Culpou a Deus, culpou a Eva, mas não culpou a si mesmo. Então, quando Cristo assume essa culpa, ele assume a culpa de todos nós e nos dá a oportunidade de salvação. Isso não ocorre instantaneamente, que é o universalismo, mas quando Cristo ele entrega a salvação a todos nós, ele nos dá uma oportunidade de vida eterna. Então, é que o universalismo está nesse lugar do todos, né? Vai ser todo mundo e acabou, entendeu? Até o diabo vai ter a oportunidade de ter. Aí é o extremo do calvinismo, o verso do calvinismo é o extremo. Não, esse é o universalismo, você entendeu? Ou a gente entende que o poder de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que ele vai converter até o diabo. Beleza, eu acredito que o poder é tão grande, tão grande, tão grande, que ele pode até converter o diabo. Mas não é isso que a Bíblia ensina pra gente. Não há teologia para isso. E o todos também não é o todos que ele escolheu. O que a gente precisa entender é que essas forças, essas tensões, vamos chamar de tensões, elas existem no texto bíblico. E a gente não tem como eliminá-las. O problema é que perde ou não perde a salvação? Essa é a pergunta. Um dia a gente fez isso pro Dr. Shed, e ele falou assim, se foi Cristo que salvou você, filho, não. É óbvio que não. A gente tem isso, mas o texto bíblico, a gente está seguro nele, a gente não perde a salvação porque nós estamos seguros em Cristo Jesus. Mas o texto bíblico fala sobre apostasia. Exatamente. Então é o seguinte, perde a salvação? Não, mas dorme com o olho aberto. Porque se você ficar andando pelo mundo pecando, é capaz de fechar a porta e você saiu para comprar azeite. E você vai ficar, o noivo vem, pega as 5 e leva embora. Então, assim, esse tipo de relação, dessas tensões, elas estão ali, elas são propositadas. O Sayão chama de teologia do Saci Pererê, né? Porque se você tirar uma parte dessa tensão, você fica ali pulando numa perna só. Que eu acho e que essas é um outro... tensões, elas estão ali e trazem essa coisa que é importante. Peraí, eu não perco a salvação? Não, tô salvo por Jesus? Tô, beleza. Eu vou sair pra curtir, tem tanta coisa boa pra curtir. Que é um outro erro do supralapsarianismo, né? Eu não preciso mais buscar a santificação. Que é o calvinismo, né? Não, Exatamente. ele fala, tem que buscar a santificação.
Entendeu? E toda hora ele está chamando a gente para essas tensões. Essas tensões existem no texto bíblico, mas elas não são divergentes, elas são convergentes. Sim. Elas coexistem nesse processo todo. Não, acho que a grande questão também é que os pais da igreja, né, acho que se esmeraram tanto, né, para poder ensinar teologia, para poder deixar com que a igreja tivesse esse compêndio para poder ensinar. Hoje, eu acho que está barateado o evangelho, né, porque se perde essa ideia da questão da salvação em relação hoje pela graça, hoje eu estou de boa, já sou salvo em Cristo Jesus, então, que o pastor falou, né? Se tá salvo, peraí, dorme com o olho aberto aí, amigão, né? Porque, na verdade, as pessoas têm se perdido, ou têm sobrevivido, vamos dizer assim, ao evangelho distorcido. Pastor Denner, e outra coisa, isso elimina até a vontade, o esforço de querer, de alguma forma, se manter casto, puro, né, nesse mundo de pecado. Quando você é motivado a acreditar, né, que de certa forma é um pensamento calvinista, de que quando você adquire a salvação, você está em todo momento salvo, você vive salvo, você se sente à vontade para cometer, para pecar, para errar, já que o pecado é irresistível, assim como Exatamente. A graça é irresistível. E aí, eu acho que se torna uma questão assim, a vida em Cristo é subjetiva. Sim. Sabe? E eu fico preocupado com isso, porque deixa de ser teologia e vira uma filosofia. Eu não sei se você recorda, mas há um texto interessante, eu acho que é capítulo 17 de Atos, acho que é em Atos, que Paulo vai em Atenas, né? Ali encontra aqueles grupos de religiosos, e ele encontra lá um grupo de filósofos chamado epicureus, e tinha os epicureus e os... Agora me fugiu o nome do outro que estava junto com eles. E os epicureus, eles tinham um pensamento interessante. Eles pensavam o seguinte: não importa o que você pensa ou acredita, tá? Se o que você pensa e acredita está certo, então para você está bom, para mim também está bom. Então, este pensamento é o pensamento que alguns teólogos liberais, ou até mesmo alguns teólogos ultracalvinistas, possuem, de que adquiriu a salvação, essa salvação é sua, Jesus te achou, ele não te perde nunca mais de vista, você é dele, não importa o que você faça. E eu acho isso muito perigoso. Por quê? Porque cria cristãos irresponsáveis. Crentes que ele não terá responsabilidade com a igreja, com a Bíblia, nem com o pastor. Mas Calvino, ele toca muito nessa questão de viva do jeito que quer, ou é só no aspecto mesmo da questão da salvação, porque Deus separou aquela pessoa antecipadamente para a salvação? Eu acho que o que demonstra é a santificação, que foi um pouco que o pastor tocou. Porque é só assim... O que, na verdade, assim, as pessoas elas têm um conflito muito grande, a gente que é pastor, a gente sabe disso, né? Todos nós somos, que é assim, pastor, mas como que eu sei que sou salvo? Né? E às vezes é muito mais do que isso, elas vão questionar a sua salvação baseada no seu próprio estilo de vida, não nos seus pecados mesmo, no seu dia a dia, nos seus pensamentos, palavras, ações, etc. Dentro do aspecto de perder a salvação ou não, o grande problema parece-me estar no fato de que muitas pessoas pensam que são salvas e, na verdade, não são salvas. Porque as obras, a santificação, não as acompanham nisso. Então, não é ser salvo por ser salvo porque levantou a mão, recebeu uma oração, ou até mesmo foi batizado, né? Exatamente. Acho que o próprio Paul Washer, eu já li alguma coisa dele, ele vai dizer que muita gente que estão na igreja, participam de igreja, pregam na igreja, cantam na igreja, vão morrer e vão para o inferno. Acho que a questão é a gente tentar, de certa forma, levar para as pessoas essa questão em que momento, de fato, elas perderam essa comunhão com Deus, e aí a gente já viu que foi em Adão. Né? É comum aqui no debate, aqui na conversa.
Elas perderam isso em Adão, esse direito de viver eternamente com Deus, pelo pecado dele. Ele Sim. provocou isso. E ele nos condenou, a todos nós, indistintamente. Como voltar a essa comunhão plena e perfeita com Deus? Sim. E esse caminho. O pastor João Paulo pegou a Bíblia ali, tem um texto ali, ele quer compartilhar com a gente. É que a gente tem um negócio também, eu acho que o que pega nessa discussão, na verdade, é a autojustificação. A gente, como cristãos, a gente até imagina, e alguns grupos dentro do cristianismo, que são melhores do que outros. E a religiosidade é que pega. O que está pegando nesse debate é religiosidade. Não é nem liberais e conservadores. É religiosidade. O debate sobre salvação. Quando você pega uma parábola famosa, tal parábola do filho pródigo, né? Se a gente for fazer uma exegese de verdade no texto para entender, a gente vai perceber, eu sei que o irmão gosta do Agostinho é extremamente alegórico, né? Então o cara pega a parábola do bom samaritano, ele coloca um monte de igreja, Jesus, jumento, vem todo mundo, tudo. joga tudo lá para dentro. Verdade. O que é um problema e um perigo assim exorbitante, por mais que eu também gosto do livro 10, né, de Agostinho, as confissões, e leia, fala, poxa, o cara derrama o coração dele, faz lá as confissões todas dele. Meio poético, né? Mas quando você pega essa parábola em especial, a gente tem dois grupos de pessoas lá. O texto é o Lucas 15, certo? Sim. E ele começa dizendo assim, Jesus estava sentado com publicanos e pecadores. Esse é um primeiro grupo, publicanos e pecadores. Gente que está fora da religião. E que Jesus quer alcançá-los. E Jesus está sentado com eles. E aí chegam o próximo grupo dos religiosos, fariseus e escribas. Os caras chegam perto, olha esse Jesus aí, vê se esse cara pode ser Deus, vê se esse cara pode ser filho de Deus, ele senta com os pecadores. Dois grupos importantes. Então Jesus propõe uma parábola, que a gente divide ela em três. Mas ela é uma parábola. E Jesus diz assim, tinha um pastor, ele tinha 100 ovelhas, certo? Lembra que são dois grupos, os de dentro e os de fora. Os religiosos e os que estão à parte. E ele diz assim, olha, tinha um pastor, ele tinha 100 ovelhas. Uma dessas ovelhas se perdeu. Foi embora. Saiu do rebanho. Está andando, peregrinando por aí, a gente nem sabe o que está acontecendo com ela. O que esse pastor faz? Deixa aquelas ovelhas em segurança, porque elas são seguras, elas fazem parte ali do rebanho. E ele sai à procura daquela que se perdeu. Quando ele encontra, fica feliz, coloca ela no ombro, dá uma festa para os amigos e se alegra com todo mundo. Primeiro grupo, os que estão fora da religião. Que talvez esse seja o ponto. A gente não quer abrir a igreja para aproximar esses caras, porque nós somos muito mais santos do que eles. A gente não quer que eles se assentem para conversar com Jesus, porque nós somos mais santos do que eles. Não! O Cristo quer se aproximar, é graça, e ele está encontrando o grupo que está fora. Muito bem. Aí ele propõe uma segunda história, e ele diz assim, ele disse ainda, é isso que o texto diz. Uma mulher perdeu lá a moeda dela. A moeda é o salário do mês, ela perdeu. Imagina você perder o seu salário do mês. Você fala assim, legal, o boleto tá fazendo fila na porta, batendo lá, né? Todo dia, aí você olha na conta, meu Deus, cadê meu dinheiro? Roubaram. Né? Ela, o que ela faz? Esvazia, limpa a casa inteira à procura daquela moeda. Ele perdeu a moeda onde? Dentro da casa. Segundo grupo, fariseus e escribas religiosos, que podem se perder dentro da religião. Eu acho que o debate está nesse lugar. Aí ele diz assim, vocês entenderam o que eu falei? E eles responderam? Não, mais ou menos. Aí ele, então eu vou contar uma segunda história. E ele pega os dois grupos e coloca lá dentro. Existia um pai e o filho mais novo diz... no caso, né? A primeira foi a... Porque todas elas são uma só. É uma só, mas e dentro da divisão... Exatamente, dentro da divisão que a gente chama de filho pródigo, que talvez o nome é muito ruim, é a parábola dos dois filhos perdidos. Porque os dois filhos estão perdidos. E quem é pródigo na parábola é o pai. Porque quem realmente esbanja é o pai. Você deu meu esboço para ele? Deu o quê? O meu esboço, eu tenho um esboço. E quem esbanja... Ele sabe o que eu estou falando, depois ele te explica. Na pregação, né? Daí, ele esbanja amor, ele esbanja gratidão, ele esbanja... Ele derrama tudo sobre o filho, ele é esbanjador. Ele é
é o pródigo. Mas aí o que acontece? Ele fala assim, teve um filho que pediu a herança e ele foi embora. E ele se perdeu lá fora. E ele é reencontrado lá quando ele cai em si. Ele é reencontrado são e salvo. Então o pai, quando vê isso, que o filho voltou, e lembra que o filho ele ficou pior do que os porcos. Ele foi servir aos porcos. E pior do que isso, você acha que sua vida não pode piorar sem Jesus? Pode. Por quê? Ele queria comer o que os porcos comiam e nem isso ele tinha direito de fazer. Quando a gente se desapega de Jesus e de Deus, a gente vai perder até o direito de ser feliz. E é estranho isso, porque a gente precisa se aproximar dele de verdade, coração aberto. E aí ele diz assim, dá a festa, bota o filho para dentro da festa, tal, o filho mais velho chega e fala assim, o que está acontecendo aí? É que seu irmão voltou. O cara cheio de ira, porque ele é muito melhor que o irmão. Você vê no discurso dele depois com o pai, ele vira e fala assim, pai, mas o senhor nunca me deu um cabrito magro. E eu nunca quebrei um mandamento seu. Eu tenho direito porque eu sou muito bom. Eu fiz por merecer. O que a parábola está dizendo é o seguinte, filho, não é por mérito. Tudo o que eu tenho é teu. E esse que estava fora, que agora encontrou de novo o caminho de volta, a gente precisa se alegrar com ele. É graça que tudo isso acontece. Mas tem uma coisa engraçada no texto que o filho mais velho, o filho mais novo a gente sabe onde ele está na festa. O pai saiu e entrou na festa, ele tinha que comemorar. O coração se revelou, né? Muito bem. Mas e o filho mais velho? Qual é o final da história? Qual? Vocês lembram? Sim. Qual? O filho mais velho, primeiro ele não deseja estar... Mas qual que é o final da história dele? Ele entrou ou ficou fora? Ele não entrou na festa. Não, o texto não diz. Não falou nada sobre isso. Termina ali de maneira... O texto termina assim, era bom que a gente entrasse. Ele recebeu conselhos. Beleza. Mas ele entrou ou não entrou? Não. Sabe por quê? Por causa de uma coisa simples. Porque nós somos os religiosos que muitas vezes podemos nos perder dentro da religião. Dentro de casa. E ele está dizendo, escolhe aí, filho. Você vai ficar aí dentro amargurado ou você vai entrar para a festa para se alegrar? Porque é graça de Deus tudo isso. Isso leva a refletir que dentro de casa é lugar de tratar o coração. Totalmente. De se identificar. A comunidade de fé terapêutica. É isso. Ela é terapêutica. O camarada vai entrar aqui na igreja de vocês e ele precisa encontrar o Cristo porque ele está doente. E isso nos leva a refletir, inclusive, um outro tema extraordinário, que é pessoas que entendem hoje, muita gente, que não necessita desta, digamos, comunidade. Desse lugar. Problema. Desse lugar de adoração. São desigrejados, né? São desigrejados. Não, mas igrejados que estão com a ideia de se sair fora da igreja. De sair fora da igreja, porque ele acha que a igreja não é o lugar para ele. É o lugar de tratar. Eu acho, pastor, então, quando a gente trata teologia, e a gente vai voltar pro negócio, sem graça, literalmente ela é sem graça, ela é séria, a gente fica levando tudo ao pé da letra, no literalismo, na graça barata de Deus. Quando a gente trata a coisa sem amor, sem percepção, sem vida comunitária, sem união, sem... Aí realmente eu indicaria o pessoal sair fora e ficar só assistindo na internet as coisas. Mas não, a comunidade de fé é aquela descrita no Salmo 133, como é bom e agradável. É lá que emocionalmente eu encontro alívio, como é bom e delicioso. É a festa do ágape. René Matov, o Namaim, né? O Manaim, não é? Quer dizer, como é bom e delicioso, como é bom e gostoso, como aquilo faz bem para as minhas emoções, eu me sinto bem. Depois ele fala de como é que chama? O sacerdote. Ele fala de Arão. Arão é o sumo sacerdote, ele diz, é como o óleo que desce, desce, né? É sempre desce, né? E ele tá dizendo, como é bom, isso aí é uma coisa meio estranha, né? O óleo descendo no cara, fica todo melecado, né? Mas a barba, ideia, né? É, porque a ideia é do Arão, o Arão é o centro do versículo 2. Peraí, o que Arão é? Ele é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote apresenta os meus pecados diante de Deus e o meu sacrifício pede perdão. Ele tá dizendo assim, que é tão bom emocionalmente... viver em comunidade, no versículo 1. No versículo 2, é bom para o espiritual, porque
é como se eu tivesse alguém pedindo perdão, é como se Deus me perdoasse. E aí ele entra no versículo 3 e diz assim, é como a água que desce, o orvalho que desce no Hermon. Né? Ele está dizendo que esse orvalho que desce, que se condensa, tira todos os nutrientes e leva no sopé da montanha. No sopé da montanha é onde se planta. E o que se planta dá. É bom para a vida material viver em comunidade. Então, quando a gente imagina a comunidade de fé, essa comunidade que apresenta a graça de Deus, que apresenta a salvação de Deus, é importante que a gente entenda que ela tem que fazer bem pro emocional, pro espiritual e pro material. Porque se eu vejo você passando uma necessidade, eu divido com você minhas coisas. Se eu vejo que você está com um problema emocional, eu caminho com você e te abraço. Mas se é problema espiritual, eu oro com você. A gente vive junto, todo. A vida comunitária da fé, ela é plena na ação divina em cima das pessoas. Como é que eu faço para conseguir de novo andar com Deus? Precisa andar em comunhão, na comunidade da fé. Porque é na comunidade da fé que todas as coisas acontecem. É cair em si e retornar, é achar a dracma perdida para ter alegria. E por aí vai. Agora é interessante observar que há muitos cristãos que podem receber, né, essa insígnia de cristão, mas que ainda não entendeu que o cristianismo ele possui sim uma exigência para os que se aproximam dele, que é um novo nascimento, né? Esse novo nascimento foi retratado pelo próprio Cristo em João capítulo 3. Jesus estava se dirigindo a um religioso, por sinal, né? Ensinando a ele que toda aquela sua religiosidade não havia transformado a vida dele para Deus, né? Então, Paulo depois trata disso em Romanos 6, né? Que nós devemos também nascer de novo e tal. Então, o que eu observo é que há muitas pessoas que ainda não compreendeu que há uma necessidade de um comprometimento espiritual e não religioso, como o pastor colocou bem aí, com Cristo, pastor Carlos Agrelli. E que esse comprometimento espiritual com Cristo nos conecta aos nossos irmãos. Por isso Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando a igreja entende que ela precisa nascer em Cristo novamente, se tornar uma nova criatura, para pensar com a mente de Cristo, para viver nos preceitos de Cristo, essa igreja se encontra, ela se acha em comunidade, em fé, em comunhão, em Cristo Jesus. O problema é que há muitas pessoas que vivem nessa superficialidade da fé, até mesmo do conhecimento bíblico, e elas mesmo não se permitem conhecer um pouco mais do próprio Jesus, né? Jesus falou, conheçam a verdade vos libertará. Depois ele mesmo diz, eu sou a verdade, então conheçam a mim. Vocês conhecendo a mim, vocês se tornam livres. E há muitas pessoas que vivem nessa superficialidade, e aí não conseguem ter uma vida transformada, continuam vivendo em pecados, pode até estar pregando na igreja, ou cantando, ou tendo alguma atividade na igreja, mas elas não conseguem deixar de ter uma vida promíscua, uma vida de pecado, de iniquidade, porque, no seu ponto de vista, ter um conhecimento da religião a tornou cristã, mas no ponto de vista bíblico teológico, até mesmo soteriológico, nós observamos que um novo nascimento ele ocorre quando você é introduzido não dentro de uma congregação, mas no corpo de Cristo, né? Se torna um em Cristo Jesus. Quer dizer, eu acho que é esse processo, é nessa questão, pastor Carlos Agrelli, que existe um conflito, que existe um problema. Mas o problema é provocado pela pessoa em si, que vem, ou da denominação, ou da igreja, que não tem, hoje, talvez já de muito tempo, condições de ensinar, orientar, direcionar, explicar, organizar a vida das pessoas. Porque quando as pessoas chegam na igreja, elas encontram
Uma estrutura. sistema religioso estabelecido. E esse sistema engole as pessoas no sentido de não permitir enxergar graça nessa questão da comunidade, da vivência, do relacionamento, do cuidado, da oração, da partilha, da comunhão. O Dr. Schertz tem um livro que chama O Mundo, a Carne e o Diabo. Ele diz que são essas três coisas que são inimigas da alma, ou inimiga dos seres humanos de verdade, dos homens que querem se tornar espirituais. O mundo, a carne. O Mundo, a Carne e o Diabo. É da editora. Eu acho que é Vida Nova e não Shed de Publicações. É antigo. Eu já li. Esse livro é muito bom. Para a gente poder entender exatamente o que pega, né? Nisso tudo. Eu entendo hoje, a igreja, sim, ela precisa. Eu acho que ela precisa estar baseada na graça. Entendeu? A gente se apegou a muitos movimentos de crescimento de igreja, de não sei o que lá, de um monte de coisa. Sim. E a gente também se apegou a uma teologia que fecha as portas e não as abre. Lembra quando a gente falou sobre a ceia? A gente está falando que ela é feita em dois vieses. O primeiro é a obrigação dos que são de dentro, que dizem, vamos fazer em memória de Jesus. Mas o fim daquela cerimônia que a gente faz é anunciar. Eu tenho dois elementos. Eu tenho o pão e eu tenho o cálice. E esse é o elemento para chegar. O Denner não é crente, eu vou chegar nele, Denner. Presta atenção, sabe o que Jesus fez por você? Eu posso desenhar isso para a pessoa. Ele morreu para que você tivesse uma nova aliança com Deus. Esse vinho aqui que a gente está tomando, esse suco de uva, ele representa essa nova aliança. Jesus derramou o sangue dele para que você agora pudesse caminhar com ele. E ele morreu para que nós fôssemos o corpo. Ele foi moído, triturado pelos nossos pecados para que a gente pudesse viver em comunhão. A gente perde esse tipo de discurso no momento mais importante que a gente tem. A ceia é o momento mais importante do evangelismo que a gente tem. E a gente exclui. Por quê? Porque nossa teologia parece ser excludente. Aqui eu não quero defender se pode ou não, dá para quem não é batizado, não é meu papel. Depois a gente marca um podcast para falar sobre Só isso. para falar sobre isso. Falar sobre Né? isso. Mas a grande eu vou questão... ler o seu livro. Amém. Vamos combinar assim, eu vou ler o seu livro. Vou elaborar ali algumas questões. Para rebater as heresias. E aí a gente caminha junto nas heresias. Amém. Vamos lá, então. Mas vai ganhar o livro ou vai comprar? Mas eu mando o livro. Esse aí tá encomendado, mas eu vou mandar o livro para vocês. Tá bom? legal, legal. Vou mandar. Mando pelo Diogo aí a hora que ele for lá. Se chegar até aqui, né, Diogo? Vai chegar o livro. Chega. A grande relação nossa é que a gente precisa começar a entender que Jesus ele veio salvar os que estão perdidos lá fora e os que estão perdidos aqui dentro. Ok. Você entendeu? Eu creio exatamente assim. E é isso que é o negócio. Por que a igreja, muitas vezes, ela não cresce da maneira como a gente gostaria que crescesse? Porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Porque a gente está preocupado em cooptar ou captar membros no aquário dos outros. E a gente não está mais preocupado em evangelismo, em levar as boas novas do Cristo para quem não conhece. Quando a gente montou a IBNU, eu era um dos 6 pastores que formou a IBNU, lá com o pastor Luiz Saião. A cabeça era essa. A gente não quer crente aqui. Crente de outras igrejas a gente não quer. Era essa a fala do Saião para todos os pastores. Não convidem gente de outra igreja. A gente quer crente novo, a gente quer evangelizar, a gente quer montar uma nova comunidade, uma comunidade de gente nova em Cristo Jesus, que a gente vai discipular, vai mentorear, vai cuidar. Esse é o pensamento que o Saião tinha logo no começo da montagem da igreja. E esse é o pensamento que eu tenho, eu brinco com os meninos, a gente faz lá uma campanha que é Eles Virão, né? Eles virão. Eles virão. A gente precisa abrir a igreja, trazer essas pessoas e discipulá-las de maneira saudável. Agora, não estou dizendo que é graça barata, para de falar de pecado, de jeito nenhum. A gente vai falar que é saudável e a Bíblia nos orienta, mas a gente fecha a porta. Eu me lembro de fazer um evento, fui pastor de jovens em Santo André, numa igreja batista lá. E aí eu me lembro, a gente fez um evento, chamou o Saião para pregar e chamou uma banda
É uma banda dessas mais famosinhas, né? E beleza, vamos fazer tal. E a gente tá, beleza. Aí, BBC cara, Music. a gente lá dentro, a galera não entrava. Não vinha gente. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Saí de lá, tinha um diácono. Será que estou em pecado? Não, tinha um diácono na porta. Ah, A gente fez um trabalho a semana inteira, saindo na rua, entregando panfleto, convidando todo mundo. E o diácono tava lá fora. Eu falei, meu irmão, eu não sei o que tá acontecendo. Ele, ainda bem que eu parei aqui na porta. Já imaginou? Veio um monte de cara com os cabelos tudo pintado. E esses as caras bonés. de brinco, de piercing, de boné. Eu botei de tudo bermuda. pra correr. Aqui não é lugar de vocês, não. Meu Deus. Aí eu falei, a gente ficou uma semana inteira planejando a coisa, evangelizando, indo na rua, chamando todo mundo pra vir, e o camarada fica na porta, barrando todo mundo. Esse é o tipo de igreja que a gente tem. É uma igreja que ela não tá baseada na graça. Ela tá baseada na lei, na regra, né? Nos homens santos de Deus. Queria dizer para você que a nossa igreja já saiu disso há muito anos, viu? Por isso que eu vi a estrutura de vocês, entendeu? E eu já entendo que é isso que está acontecendo. Quando eu cheguei aqui, a molecada estava jogando bola lá, eu falei assim, pô, é isso. Quando a gente montou a Igreja Batista Chácara Flora, é no pátio da escola. A gente terminava o culto, a molecada pegava a bola e ia jogar basquete. Show. Jogava as cadeiras lá pro canto, jogava basquete, molecada levava skate, todo mundo lá. Por quê? Porque a gente precisa começar a entender esse tipo de coisa. Que a gente é baseado na graça, não é o que eu faço. Apesar dele me exigir que eu seja um homem santo, que eu busque purificação, que eu busque santificação, não é pelas minhas ações que eu vou ser salvo, é pela graça de Deus. E eu quero que venham os novos convertidos. Eu quero que a gente alcance as pessoas que estão fora. Os caras com piercing, com boné, de jaquetão de couro. Até aqueles caras que usam as calças apertadinhas também. Os motoqueiros, né? Todo mundo, Os motoqueiros também, né? Os motoqueiros. A gente aceita motoqueiro? qualquer um. Tem uns caras que tem uns cabelinhos Motoqueiro exagero já. Sabe os caras que tem uns cabelos assim que joga pro lado? Esses Você caras sabe também que é um negocinho. Os caras cabeludos, assim, né? tem uns caras aqui. Até assim, jogador de futebol a gente aceita. a gente aceita. A grande questão, você pega a parábola do filho pródigo. Corintiano, velho. A gente aceita corintiano aqui. Aceita, graças a Deus, Deus é fiel, né, irmão? Depois eu posso fazer uma herejese aí num texto. Faço uma herejese num texto aí. Tá bom, já falou. Já. Heresias capítulos 10, fala isso. Né? Acrescentares, verso 7, né, no capítulo 11. Pode seguir? Não. O chefe. A gente tem um negócio na parábola do filho pródigo. Eu vou falar filho pródigo porque todo mundo conhece, assim, como filho pródigo. Que a gente tem uma ilusão sobre o filho que volta. A gente acha que ele se arrependeu. Ele não se arrependeu de ter pedido pro pai morrer. Ele falou assim, a condição que eu tô aqui é pior do que lá, então eu vou voltar para lá. Ele é malandro. Mas o fato dele pelo menos em pensamento, desejar voltar sem exigir o lugar. Graça. Aí a gente vai ver graça colocada. Porque ele tá lá e ele tá falando assim, puxa, eu queria comer as bolotas aí, né? A comida dos porcos. Ninguém me dá. Não posso comer. Não posso. Então ele pensa assim. Aí ele caiu em si. Mas ele caiu em si do quê? Aqui é ruim. Da situação. Aí ele pensa o pior servo do pai dele, o menor servo do pai dele, o que tem menos valor. Era mais bem tratado do que ele lá. Então ele cai em si e ele faz um plano. Bom, vou chegar lá no meu pai, vou dizer assim pra ele, pai, pequei contra os céus e contra ti. Essa é o começo de uma oração piedosa que é feita no Pêssar, na Páscoa. O camarada chega lá e fala assim, vou dizer pro meu pai que agora eu sou crente. Você já não viu gente adicto, que volta pra casa da avó e a avó, ele tá aqui. E o pilantra só queria ir lá pra roubar o rádio da avó e vender pra comprar crack? Você já viu isso? O cara tá fazendo a mesma coisa. Ele tá lá e fala assim, eu vou chegar no meu pai, meu plano, vou falar, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus servos. Até eu que sou bobo ia falar isso pro meu pai. Quer dizer, pior aqui tá melhor do que lá. Então a sua tese é que não houve um arrependimento mesmo. A tese, porque quando ele chega lá, que o pai abraça ele, é graça. É o pai galardoador, é o pai misericordioso, gracioso, restituidor. Esse é o pai.
E o pai abraça ele, ele põe o plano em ação, e ele diz: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. É verdade. Eu não sou mesmo. Mas ele aceita. Não, mas o pai, ele termina o plano? Não, o pai Ele aceita. para aí. Ele para. O pai corta. Tá bom, beleza. Isso mesmo, joia. Filho, eu conheço você. Quando ele corta o filho no meio do plano dele, ele está dizendo: eu conheço você, mas não importa. O bom é que você está aqui comigo agora. E eu vou mostrar para você o que é ser filho de verdade. A grande questão é que muitas vezes, aí o John Piper vai trabalhar isso muito forte. O primeiro motivo da gente chama Teologia da Alegria. Até o 3º capítulo eu achava que ele era hedonista. O cara é hedonista. Eu já li. O cara é hedonista. Ele tá falando só prazer. Alegria, mas no primeiro amor, momento... amor. Pô, mas no primeiro momento não é isso? Você tá todo detonado, você vai até Jesus porque você quer aliviar seu coração. Quer resolver o jugo problema tá de casamento, falta de Beleza. grana. E depois que a gente tá É a dentro, tal da que fé ele, temporal, né? que ele abraça a gente, aí a gente começa a entender que não é por causa da minha tristeza que eu vou até Jesus, é porque ele é irresistível. Então a compreensão da graça ela é muito mais profunda do que muita gente pensa. Muito mais profunda. É só ele. Lembra? Jesus, o que eu faço para ter a salvação? E ele fala assim: você precisa. O que a lei diz? Você precisa seguir lá os mandamentos, amar teu pai, mãe, amar a Deus sobre todas as coisas e tal. Mas isso aí eu já faço. Aí ele fala assim: para ser perfeito, você vende tudo que você tem, dá aos pobres e aí me segue. Aí ele fica triste e vai embora. Os discípulos estão do lado e falam assim: ferrou, não vai ninguém ser salvo. Porque o cara nem conseguiu comprar a salvação dele lá. Você entendeu? E aí ele falou assim: e agora? Não vai dar. Aí ele diz, os discípulos chegam perto dele depois de Jesus: é o seguinte, quem então pode ser salvo? E aí o que ele diz? Para o homem é impossível. Mas para Deus? Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. É mais difícil um rico passar no furo da agulha. O camelo passar no furo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí ele fala: vamos morrer todo mundo. Aí ele fala: Jesus, a gente não vai ganhar nada, a gente abandonou família. Ele falou: não, para vocês, eu vou botar vocês sentados em 12 tronos e vocês vão julgar as nações. Para Deus, tudo é possível. Como é que eu faço para alcançar a salvação? Não dá para você fazer. Como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Não dá para você fazer. É graça de Deus. Só Ele pode fazer. Para você é impossível, mas para Deus tudo é possível. É Se dom as de pessoas Deus, né? estão ouvindo a gente agora, a grande questão é essa: venha como você está. E Ele vai cuidar do seu coração, e Ele vai avançar em te curar, Ele vai avançar limpar, em te salvar, Ele vai fazer toda a obra. Entregue-se na mão dele e Ele vai fazer tudo acontecer na sua vida. Amém. Glória. Olha, chegou aqui Uma Chegou caixinha. uma intimação, uma né? intimação e não tem jeito, tem que terminar aqui. Mas que legal que termina com gostinho de quero mais. Né? Amém. Muito E mais, aí né? a gente pode planejar o parte 2, parte 3, parte 25ª, enfim. A gente toca o barco. Assim, eu sei que a última pergunta pra gente fechar, né? Porque a gente fecha com o tema, é bem rapidinho mesmo, né? Porque senão os caras vão desligar, puxar a tomada. Eu falo pouco, né? Sou de rádio, né? A pergunta é a seguinte, ou nenhuma, né? Armínio ou Calvino? Ou nenhuma delas? Filho, é que o problema é que elas não são excludentes, os pensamentos. Os dois têm falhas. O irmão falava a essa hora, falava assim: olha, tem brechas aqui e brechas lá. Ali. O problema é que ele fez sozinho. E a obra que ele fez sozinho, quando a gente é colocado diante da cruz, ela exige resposta. E aí a gente é responsável pela resposta que a gente dá. Eu não completo a obra de Jesus, mas eu respondo a essa obra e sou responsável pela resposta que eu dou a essa obra. Mas eu ainda não creio totalmente, eu nem sei se eu estou indo por amor a Deus. Não importa, venha. Ele vai fazer a obra em você e derramar graça e te transformar completamente como Ele deseja. O ideal é que eu volte para a casa do Pai, porque lá, debaixo das asas dele, é melhor do que viver num mundo angustiado como a gente vive. É isso aí. Pastor Carlos, Amém. Armínio ou Calvino? Ou nenhuma delas? Acredito que há questões em Armínio, assim como em Calvino,
na teologia de ambos que são muito importantes, sabe? Que são relevantes porque, independente das divergências, tanto Armínio como Calvino te leva a Cristo, sabe? Ainda que eles vejam a mesma questão de forma diferente, mas a mensagem de ambos foi Cristo, foi Jesus. Então, eu acredito que, nesse aspecto, tanto Armínio como Calvino são importantes. São, tipo meio a meio aí, né? Sim. Tá Então, agora, eu particularmente, se a pergunta se dirigir... O pastor Carlos Wagner. Carlos Wagner. Da Igreja Sal e Luz. Aí, Igreja Evangélica Sal e Luz. A Igreja Evangélica Sal e Luz, através do pastor Carlos, se inclina mais para Armínio. Né? Tem uma inclinação mais arminiana. Em alguns aspectos, a doutrina calvinista não me desce bem. Assim. Eu tenho dificuldade de defendê-la. Sim, compreendo. Visto com a ótica de um teólogo. Eu tenho a dificuldade de defender a teologia calvinista. Mas já tenho mais facilidade em defender uma teologia arminiana. Compreendo. Tá? Agora, em um aspecto mais amplo, ambos são úteis para instruir acerca da vida eterna. Na pior das hipóteses, gerou durante muito tempo, muito debate, né? Muito podcasts e muitas discussões em salas de seminário, né? Eu me lembro de uma pergunta para o Augusto Nicodemos, né? Ele falava assim, e aí, né? A gente é escolhido para a salvação ou a gente vai até lá, né? Ele falou assim, é que nem uma porta. No batente do lado de cá está escrito, venha, você que está sobrecarregado e tal. E ele passa pela porta. Quando olha para trás, no batente está escrito, você não vem se eu não trouxer. Tá, e agora? Augusto Nicodemos, de quem se eu trouxe essa informação, né? É meio ortodoxo ali. Bem calvinista. Bem calvinista. Ele é ultra calvinista. Então, mas essa é a questão. Acho que a gente precisa trazer equilíbrio, o evangelho equilibrado. Está tudo bem, a gente toca o barco. Eliminou as tensões, irmão, vai dar problema. Deixa a coisa leve, deixa as pessoas entenderem, mas o principal é a questão da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, é ele que faz. Pastor Denner, despede aí dos nossos convidados, do nosso público. A gente precisa fechar, senão os caras vão puxar a tomada. Então, eu acredito de verdade, né, que hoje o público foi enriquecido, né? E eu tenho plena certeza que esse podcast hoje vai bombar. Vão pedir, né, novamente que os pastores Então, para voltem. responder 2 perguntas aqui, tem 10 perguntas. Nossa, a gente desencanou, mas foi isso mesmo, né? Mas eu quero agradecer ao pastor Carlos Wagner, Deus abençoe, muito bom a presença do senhor aqui, do pastor João, mais ainda também, obrigado, foi um prazer conhecê-lo, conheci o pastor Carlos. Amém. Não conhecia, só conhecia pelo WhatsApp, né? Tadinho. Mas precisa orar para se curar. E pedir desculpas, né, pastor? Porque nós tivemos 2 oportunidades que não deram certo. É isso que eu ia fazer agora. Quero pedir desculpa aqui, ao vivo e a cores, o pastor João, o pastor Wagner, sobre quarta-feira passada. tudo bem. Fizemos uma viagem e a gente organizou tudo para que pudéssemos estar aqui no horário certo para termos esse momento tão enriquecedor. Não foi possível. Eu já levantei minha mão, disse a culpa é minha, eu planejei e no final descobri. Tá perdoado, né, pastor? Planejei errado. A gente pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Vem no Senhor, viu? Para vocês que ficaram me criticando aí. Deu uma plateia aqui, né? Gravou um comentário com o Dr. Shed. E esse homem, eu não sei quantos conheceram ele bem. Desculpa, não puxa aí não, que eu preciso dar né? Desliga não. Puxa lá do lado. A grande questão nossa é ele era, eu acho que uma das grandes virtudes dele, a humildade dele era tão grande, tão aguda, tão absurda. Eu tive aulas com ele. Ele era acessível. Sim. Ele era o Dr. Shed. Muito acessível mesmo, ele verdade. era acessível. Doutor em humildade também. Não, ele era maravilhoso. Então, acho que o que precisa pegar com a gente é que a gente precisa ser acessível. É isso. Tá? Sempre. É isso. Então eu agradeço estar aqui. A gente que agradece. Obrigado. A gente pode fazer planos, mas a resposta veio do certa vem Senhor. da boca dele. Mas também desculpa ao nosso público, né, que ficou aguardando o nosso podcast na última quarta-feira e não foi possível. Gente, Deus abençoe vocês. Espero que não tenho mais nada para falar. Deus abençoe vocês. Obrigado aí por nos acompanhar. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar. Tudo isso vocês estão
ouvindo aqui. Tenho certeza que abençoou a sua vida. Até mais. Até o próximo. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.